Agora vejamos deste jovem o que o tinha influenciado. Vejamos este jovem homem de negócios, como o chamaríamos, porque era um homem de negócios. Ele era um homem muito bem sucedido. Vejamos seus líderes. Talvez, quando garoto, primeiro sua mãe lhe tenha ensinado as coisas que ele devia fazer. Seu pai o tornou muito bem sucedido e talvez lhe deixou uma herança porque ele próprio era governante. Talvez seu pai já tivesse morrido, portanto ele era um homem de negócios. Ele era vamos chamá-lo hoje, um homem de negócios cristão, ou era um homem de negócios religioso, acho que seria a melhor citação. Este homem era religioso, não era incrédulo de modo algum, e sua mãe lhe ensinou como agir certo, como andar, como se vestir. Seu pai lhe ensinou um grande negócio e como ser um homem bem-sucedido, e seu negócio era bem-sucedido. E o pai e a mãe foram criados na igreja e conduziram-no ao sacerdote, e o sacerdote o tornou um homem muito religioso. Portanto, ele era um homem de fina cultura, um ótimo rapaz, de bom caráter. Se Jesus Cristo olhou para ele e o amou, havia algo no jovem que era real, certo? Pois a Bíblia disse aqui, como vemos em Marcos, Jesus, olhando para ele, o amou. Sim, Jesus, olhando para ele, o amou. Portanto, devia haver algo realmente notável neste rapaz. Ele tinha um bom caráter e boa categoria de caráter. Era um homem que foi criado certo, inteligente, esperto, intelectual, bem-sucedido nos negócios e um homem religioso. Ele tinha muitas características boas que eram notáveis, tanto que atraiu a atenção do Salvador, Jesus Cristo. Mas quando ficou frente a algo, sendo bem-sucedido em todas estas outras coisas, nada tinha dado errado, foi preparado perfeitamente, estava à altura, inteligente, instrução certa, seu sucesso, era esperto, um fino homem de negócios. Provavelmente pertencia a um grupo de homens de negócios em algum lugar lá da Palestina. Talvez pertencesse a um companheirismo dos homens de negócios, como temos aqui esta noite. Claro que pertencia, porque homens de negócios sempre tiveram companheirismo com os outros, uns com os outros. Porque, como pássaros da mesma plumagem, eles têm sobre o que falar. E se homens religiosos não querem falar sobre o homem que dirige o bar e todos eles juntos, porque não tem nada em comum. Temos de ter coisas em comum. Assim, cristãos têm coisas em comum com cristãos. Pecadores têm coisas em comum com pecadores e sociedades, e seja o que for, tem coisas em comum. E este jovem provavelmente pertencia a um companheirismo de homens de negócios. E era religioso tanto quanto podia ser, porque Jesus lhe perguntou aqui, ele disse, guardo estes mandamentos, guardo todos eles desde a minha mocidade. Isso mesmo. Veja, ele foi criado certo, ensinado certo e tudo mais. Mas quando se deparou com o pensamento da vida eterna, agora, quero que note, mesmo tendo todo este caráter, ele sabia que não possuía a vida eterna. Agora, todas as nossas sociedades, nossa igreja, nossa filiação e as coisas que tanto estimamos, nossas sociedades americanas e tudo mais são ótimas. Não há nada a dizer contra isso. E nossa sociedade dos homens cristãos e negócios aqui é uma grande coisa. Tem sido uma porta aberta para mim, em meus pensamentos interdenominacionais, de que somos cristãos. Não há nenhuma denominação que possa dizer que somos dela. Um verdadeiro cristão, porque você pertence a Deus. Denominações são feitas pelo homem, e o cristianismo é enviado do céu. Mas em todas estas coisas que temos, apesar de serem boas e de ser ótimo nos reunirmos e dos encontros que temos serem tão agradáveis e da compreensão social que temos, ainda assim cada um de nós depara-se com vida eterna. E independente de quão bem-sucedidos somos nos negócios, de sermos bem-sucedidos e sermos ótimos membros da igreja, e de como trabalhamos, como tentamos fazer certo as coisas, ainda assim, se não for feito do jeito certo, é adoração em vão a Deus. Jesus classificou isso da mesma forma.
enquanto paro aqui por um momento. Ele disse: em vão me adorais, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Agora pense, uma adoração sincera e honesta, com a sinceridade do seu coração a Deus, e ainda assim ser em vão. Começou assim com Caim no jardim do Éden. Adoração sincera, mas foi rejeitado. Muito religioso e ainda assim rejeitado. Em Shreveport, semana passada, semana retrasada, num encontro dos homens de negócios, lá num café da manhã, onde várias centenas de pessoas estavam reunidas, levei 2 horas e meia para falar sobre fazendo um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Agora, parece estranho, mas temos de nos canalizar no canal provido por Deus e na maneira de Deus fazê-lo. Não importa o quanto pensemos que está certo, tem de estar de acordo com a palavra do Senhor ou é em vão. Caim adorou, mas não estava de acordo com a palavra do Senhor. Os fariseus adoraram, mas não de acordo com a palavra do Senhor. E nesta mensagem específica aos homens de negócios ensinei isso. Davi queria fazer um serviço para o Senhor e estava certo no que disse. Ele disse: é certo a arca do Senhor estar lá, vamos trazê-la para cá. Nos dias do rei, do outro rei que ele sucedeu, ele disse: não é certo, nunca consultaram o Senhor através da arca, mas devemos fazê-lo. Agora, está certo, era o que deviam ter feito. Ele disse: devemos ir buscar a arca e poderemos consultar ao Senhor. E está certo, ela estava lá em outra região. Disse: temos de trazê-la para cá e colocá-la em nossa casa aqui e adorar ao Senhor. Agora notem, ele foi fazer isso no canal errado. Ele consultou os capitães dos 50 e das centenas e dos milhares, todos foram consultados, cada um, vendo que era a vontade do Senhor, parecia, ou era a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, às vezes, é preciso colocá-la em seu devido lugar, ou não é a vontade do Senhor. Estão vendo? Agora, deixem isso penetrar fundo e vocês terão uma concepção geral do que estou tentando dizer.